né? Que às vezes as pessoas... Eu não sei se é por conta da nossa forma de organização de conhecimento, a gente tende a classificar as coisas em caixas, né? Quando, na verdade, não são nem fotos, é um filme, né? E as pessoas muitas vezes têm dificuldade de fazer análise. E a economia, quando você pega Celso Furtado, essa escola, um pouco mais pegando a história, você começa a ter uma outra perspectiva das ciências econômicas, né? Porque tem duas formas de a gente enxergar a economia. Você pode enxergar a economia como uma ciência, entre aspas, que tem um objeto. Uhum. E isso que o Adam Smith fez, o John Locke, né, o filósofo britânico também, o que eles tentaram fazer é separar um espaço de tudo aquilo que a gente enxerga na realidade, que tem um funcionamento que é específico, com regras próprias, leis próprias, novamente, século XVIII, XIX, né? Tinha muito essa ideia de lei. Então, o John Locke cria esse espaço de operação autônoma da política e da economia, só que ele não consegue separar os dois. O Adam Smith vai fazer isso. Ele vai falar, não, a economia tem regras próprias que independem da política, interagem com ela, mas independem da política. Mas ali ainda estava o quê? No imperialismo, vivendo toda... Isso, tem tudo aquilo ali. Império Britânico, ele inclusive apoiava, ele achava que a escravidão era uma forma de civilizar os povos, porque como ele vivia só no plano dos monarcas, porque ele era tutor de filhos de monarcas, né, de duques, então o que ele recebia era uma visão muito edulcorada do que era o Império Britânico mundo afora. Então ele achava que a colonização era uma forma de você elevar os povos, ele defendia, ele achava que a escravidão levava a disciplina de trabalho para povos que eram bárbaros. E quando você lê a história do Adam Smith, você vê que não é... Era, tem todo um viés ali, ingenuidade, né? No sentido de alguém que não foi nos lugares ver, né? Ele era um acadêmico, imagina, ele era filho de auditor fiscal e foi auditor fiscal no fim da vida. E outro, ele vivia o presente ali, né? Ele era tutor, ele era tutor da grande elite, né? Da elite escocesa. Então não era alguém que tinha ali a vivência, né, de um Engels, de um Karl Marx que ia direto ali no chão da fábrica, ver como as pessoas trabalhavam, que inclusive é o trabalho do Engels, né, que ele vai fazer sobre a condição do trabalhador na Inglaterra. O Smith tinha essa visão, que eu acho que era uma visão muito otimista. Ele imaginava uma sociedade de pequenos produtores independentes, e no contexto do que ele via, que era o século XVIII, ali fazia sentido. Então, você vai ser o padeiro, você o cervejeiro, eu vou ser o açougueiro, a gente tem ali um pequeno negócio e eu não quero ninguém interferindo nas minhas coisas. O problema é que ele não previu a criação de grandes corporações que ganham retornos crescentes de escala, que é o resultado do quê? De você colocar um monte de gente no mesmo espaço, dividir as tarefas dentro da organização, ganhar produtividade crescente e os custos caem ao longo do tempo quanto mais você produz. Porque normalmente o que a gente pensa? Se eu vou produzir mais, o custo sobe. Bom, vocês são engenheiros, isso não é falar para vocês. Só que dependendo da escala da produção, você consegue diminuir o custo de maneira sistemática conforme você aumenta a produção. Que é o poder de mercado, né? Mas tem a ver com a tecnologia da escala. Sim, né? Então você não produz cimento numa sala de 100 metros quadrados. Você produz cimento numa fábrica enorme em que você vai ganhar capacidade e distribuição de tarefas, vão aumentar a produtividade e reduzir o custo. O problema é que quando você tem retorno crescente à escala, quanto mais você produz, menor é o custo, se gera um probleminha no mercado, que é a concentração de poder. Ou seja, uma empresa tende a engolir as outras. O monopólio, né? E isso não encaixava bem com a teoria do Smith da mão invisível. A mão invisível do mercado, sim. Porque você teria produtores independentes, todo mundo estaria ali concorrendo por fatias do mercado, e isso então manteria os preços mais ou menos comportados. Ele tinha uma tendência de preço natural, que seria um preço de longo prazo, associado quase que uma lei da gravidade, né? Ele tem um livro que chama História da Astronomia, em que ele usa o princípio da mão invisível para explicar a tendência, o poder gravitacional desse preço. Então, o preço de mercado, ele oscila em torno desse preço natural. E teria ali uma força de atração a esse preço. Só que aí tinha um probleminha. O que acontece quando você tem, né, uma Dupont da vida, quando você tem, né, depois uma General Motors, Braskem, né, os Rothschild, né, os grandes banqueiros, os produtores de petróleo, em que você tem grandes corporações que acabam com o sonho do Smith de uma sociedade de pequenos produtores guiadas por uma mão invisível do mercado. Tecnicamente não é nem monopólio, né? É monopsônio, né? Que chama. Então, pode ter. Monopsônio é de compra, né? Então, por exemplo, você tem um Walmart,
Ele vai comandar uma lojas americanas. Por que as lojas americanas causaram tanto problema, né, em termos da rede de produção? Porque você tem, né, milhares de pequenos produtores, fornecedores das lojas americanas. E todo mundo quer vender para as lojas americanas. A participação Aí fica muito grande dentro dessas empresas. Né? É complexo, porque às vezes você tem grandes batalhando também. Só que em determinado momento é muito comum elas desviarem. Falar, não, tá bom, eu ocupo esse mercado, ou é determinada linha de produto, vende para outra e vice-versa. E aí sim, se consolidam os monopólios. Isso é muito comum. Então a dinâmica de concentração de mercado, ela vem a partir do século XIX e choca muitos economistas, pensadores, que achavam que o capitalismo estava indo para uma descentralização competitiva, né? E não é o que acontece. Então, ao longo do final do século XIX e início do século XX, o que você vê, na verdade, é o que o John Kenneth Galbraith, que é um economista muito importante na linha institucional, pouquíssimo lido no Brasil, infelizmente, mas vale muito a pena ler. Eu sugiro o livro A Era da Incerteza, dele, que é meio uma visão panorâmica da economia, mas ele tem um livro que chama O Novo Estado Industrial, em que ele diz o quê? O capitalismo não é o capitalismo da competição. O capitalismo é o capitalismo das grandes corporações. Não é a demanda que governa a produção, mas é a produção que diz o que o consumidor vai produzir a partir do poder econômico das grandes empresas, do marketing, da propaganda. É a oferta que vai definir o padrão de consumo. Obviamente, ele diz que tem importância a demanda, mas em geral todo mundo acreditava que a demanda definia tudo. E ele falava, não, as corporações têm um poder monumental, inclusive de interferir na política pública. Mas isso